Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 16 itens de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto do crime de prevaricação e também do crime de condescendência criminosa. Do crime de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Do crime de prevaricação, artigo 319-A do Código Penal. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público decumprir seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Conceitos e características do crime de prevaricação. Segundo o Código Penal brasileiro, o diretor de uma unidade prisional ou o agente público que deixar de cumprir seu dever funcional de impedir que o preso tenha acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, responderá pelo crime de prevaricação. A respeito dos crimes praticados por funcionário público contra a administração geral, dentre outros, temos: o funcionário comete o crime de prevaricação quando, no exercício da função, retarda indevidamente ato de ofício para satisfazer interesses pessoais. O conceito legal do crime de prevaricação é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vejamos agora uma situação hipotética. Servidor público, no exercício da função, que por mero capricho deixa de cumprir ordem judicial que lhe foi transmitida em cumprimento de mandado pelo oficial de justiça. Assim agindo, o mencionado servidor público comete o crime de prevaricação. Vejamos agora outra situação hipotética. Um servidor tinha a atribuição de atestar a execução de asfaltamento de ruas. O asfaltamento de uma delas foi executado com 4 cm de espessura, embora o contrato previsse 6 cm de espessura. Como a empresa executora pertencia ao seu cunhado, que o tinha ajudado muito, tempos atrás, ele atestou o serviço como tendo sido executado de acordo com o contrato. Nesse caso, ele cometeu, em tese, o crime de prevaricação. O Código Penal brasileiro, no capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, tipifica como prevaricação o ato de retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pratica o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal, o agente que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Acerca dos direitos penal e penal militar brasileiros, considere a seguinte situação hipotética: um delegado de polícia, por sentimento pessoal de amizade, se recusou a instaurar inquérito policial contra agente da polícia, seu subordinado, que cometeu crime no exercício do cargo. Nessa situação, o delegado praticou o crime de prevaricação. No crime de prevaricação, retarda-se ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício para satisfação de interesse pessoal. Do crime de condescendência criminosa, artigo 320 do Código Penal. Deixar o funcionário, por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Conceitos e características do crime de condescendência criminosa. O funcionário público que, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, comete o crime de condescendência criminosa. Vejamos uma situação hipotética. Josias, funcionário do tribunal, deixa por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, mesmo tendo competência para responsabilizá-lo, e também não levou o fato ao conhecimento de seu superior. Por sua conduta, Josias poderá sofrer eventual ação penal pelo crime de condescendência criminosa. Quando o agente público, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente,
pratica o crime de condescendência criminosa. Vejamos mais um caso hipotético, no que se refere aos crimes contra a administração pública. O juiz que, tendo recebido de um funcionário do tribunal onde atua, pedido para que priorizasse o andamento de processo de um conhecido desse funcionário, por indulgência não comunicar o fato à corregedoria do tribunal, praticará o delito de condescendência criminosa. Bons estudos e até o próximo vídeo.